Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, obrigado por sintonizar este programa e orar conosco. Agradeço penhoradamente todas as pessoas que colaboram nos encaminhamentos do nosso programa aos doentes, aos idosos. Esse trabalho bonito de vocês que encaminha o link para a escuta do programa no nosso canal, ele é muito importante e a cada dia nós vamos alcançando mais e mais pessoas. Obrigado por divulgar também o nosso canal, que é um canal exclusivamente para a evangelização, para a formação litúrgica, para a abertura à oração. Essa é a finalidade deste nosso programa. Dar aos católicos esse desejo grande de estar em comunhão com Deus. Nesse dia de adoração litúrgica de Cristo, na hóstia consagrada, eu quero ressaltar para você a importância de visitarmos o Santíssimo Sacramento. Isso é atestado pelo testemunho dos santos que viveram com um coração profundamente eucarístico. Nós estamos num tempo complexo que não faltam vozes dentro da igreja que desmereçam a adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente escuta pessoas que criticam o cerco de Jericó, que muitas paróquias fazem, que são 7 dias, 7 noites de adoração. É claro que em alguns lugares às vezes tem aqueles exageros, aquelas bobagens de abuso litúrgico, mas é muito importante. Aqui na nossa catedral, de tempo em tempo, o Padre João Manuel organiza o Night Fever, que é uma noite de adoração silenciosa na Igreja Catedral. E é impressionante, a igreja fica cheia de pessoas. Pessoas que chegam, pegam a sua vela, a igreja só iluminada com velas, e vai e oferece aquela vela no altar e faz sua adoração. E muitos sacerdotes atendendo às confissões. Nosso povo precisa disso, nós precisamos desse amadurecimento espiritual, desta unção de Deus na nossa vida, que tanto nos ajuda no crescimento espiritual. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus em favor de nossas vidas. Precisamos muito dessa intimidade com nosso Senhor. A mim me faz muito bem estar no Santíssimo. Mesmo que às vezes você esteja cansado, a cabeça não esteja tão disponível à meditação, mas o fato de você estar diante de Jesus Eucarístico e louvá-lo e agradecê-lo, fazer uma ejaculatória, rezar o terço da misericórdia, ler a Sagrada Escritura, como isso ajuda no crescimento das pessoas. Precisamos também ensinar nossas crianças. Atenção, catequistas, não deixe de, tempos em tempos, levar a sua turminha de catequese diante de Jesus Eucarístico. Explica para eles, dá a catequese, ensina a rezar. A catequese ela precisa ser um espaço importante de ensino da oração, ensinar as crianças a rezar, a ler a Bíblia, a rezar o terço, a fazer as orações, o ato de fé, ato de esperança, ato de amor, essas orações que nós temos no catecismo, temos nos livros devocionais, que são extraordinárias. Nesses tempos confusos que nós estamos vivendo, a gente vai vencer todo esse espírito de apostasia, de desrespeito para com a liturgia, de falta de fé, de falta de amor, de compromisso com a igreja. A gente vence isso orando,
Hoje eu gostaria que você rezasse pelas pessoas que estão afastadas da igreja. Acredite, prezado ouvinte, que ainda existe muitas pessoas que depois da peste, depois da Covid, não voltaram mais à igreja. Estão ainda acomodadas em suas casas com medo. Mas que tipo de católico somos nós? A gente precisa de Deus. Nós não podemos ficar encastelados dentro de nossas casas como se o mundo estivesse acabando em Covid. É tempo de retomarmos as nossas ações. E eu creio que praticamente é geral que houve um esfriamento no entusiasmo das pessoas nas pastorais. Pessoas que não assumem mais as pastorais como antes. Há um espírito de desânimo. A gente vence esse negócio orando, rezando a oração de São Bento, clamando a Deus pela nossa libertação, rezando o terço das lágrimas, rezando o Salmo 22, o Salmo 91, pedindo essa libertação, porque o inimigo usou dessa pandemia para esfriar o coração das pessoas, para tirar nossa memória, para nos dar um esquecimento, para nos dar aquele desânimo, sempre aquele desânimo. Olha, é preciso mandar tudo isso embora de nossas vidas. É preciso clamar pelo nome de Jesus para que possamos vencer de pé todas estas influências negativas que matam a unção espiritual de nossas vidas. O católico é chamado a orar, a interceder. Não é só ir à missa aos domingos e basta. A gente precisa dar do nosso tempo a Deus. Quem é catequista, quem é evangelizador, quem está aí no encontro de casais com Cristo, quem está aí nas equipes de Nossa Senhora, nos vicentinos. O pessoal dos vicentinos outro dia me dizia isso. Está difícil, que tem muita gente que sumiu, não quer voltar às atividades. Mas o cristão não pode ter esse tipo de atitude. Nós precisamos pensar na morte. Como eu vou me preparar para a morte? Participando, rezando, sendo testemunha deste amor de Deus, vivenciando com intensidade este amor de Deus no nosso coração, vivendo o nosso apostolado. Não é assim. Quantos catequizandos que não voltaram mais para a catequese? Porque eu acostumei em casa, sozinho, acostumei a não sair de casa e o demônio vai lá e coloca no coração. Tá vendo? Você não precisa de ir para a igreja, você não precisa de rezar. Você viveu tranquilamente no tempo da Covid, sem ir à igreja, sem comungar, sem rezar, sem visitar o Santíssimo, e você está aí. Então a igreja não é necessária. Essa é a mensagem maligna dos tempos da Covid que ficou para o coração de todos nós. Há sacerdotes também, desanimados, que já não pregam mais com entusiasmo, que deixou-se sucumbir por estas realidades tão estranhas que esse tempo de peste colocou no mundo dos cristãos. Nós rebateremos sempre a ação do inimigo com a oração, com a piedade, com o louvor de Deus no coração. Pense nisso. Vá hoje ao Santíssimo e reze. Reze por você, que às vezes está desanimado, com muito sono, com muita preguiça nas coisas de Deus. Reze também por aqueles que estão afastados do coração de Deus. O evangelho desta quinta-feira é Lucas 5, de 1 a 11. No final do texto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu acho interessante essa palavra de nosso Senhor quando Ele fala da nossa missão de pescar homens.
pescar pessoas para Deus. O mundo está nessa perdição imensa que nós todos sabemos. Não precisa falar muito disso. Você tem aí seu vizinho que nunca reza, que não vai à igreja, que perturba você com som alto o tempo todo, com bebedeiras, com festas. São pessoas que não têm o mínimo de noção do que é o próximo. Elas querem viverem para si mesmas, curtir a vida do jeito que acha por bem fazê-lo e não se importa com o outro. O mundo está cheio de pessoas assim, pessoas brutas, pessoas indecentes, pessoas sem a paz de Cristo no coração. É por isso que tanta gente precisa de drogas. E a gente vê aí todo esse movimento da legalização das drogas. Que coisa terrível, que tipo de gente, que autoridade nós temos nesse Brasil. Tudo a favor de aborto, a favor do uso de droga, a favor de ideologia de gêneros, além de vertentes aí que apoiam até a pedofilia. Os tempos são cruéis. É uma tristeza essa luta dessa gente contra a verdade, contra a luz, contra Deus. Nós estamos percebendo que vai se impondo na sociedade um grupo de pessoas que são inimigas de Deus. Formam igrejas satanistas e cultivam a amizade com o demônio e serve ao demônio e cria todas essas dificuldades que nós conhecemos na nossa sociedade. Nós precisamos ter firmeza, preparar os nossos filhos para resistirem a esses absurdos pagãos que estão por aí pululando e tentando entrar nas nossas cabeças, na cabeça das nossas crianças. Tente formar suas crianças longe dos perigos, longe do celular, longe do videogame, longe dessas coisas que entorpecem a alma dos pequeninos. Criança precisa brincar, aprender a fazer seus brinquedos, precisa ser educada para a oração, para a comunhão, para a vivência com Deus. A família é um lugar privilegiado onde Deus age para formar novos cristãos na plena comunhão com a igreja, na profundidade da fé e da piedade. Que Deus nos livre de todo o paganismo. Pai Santo, Deus de amor, abençoa nossa pátria, hoje no dia da independência. Livra o Brasil da falta de liberdade, livra-nos da pobreza, das dificuldades econômicas, livra-nos da destruição da família, do mal do aborto, do mal das drogas liberadas. Livra-nos, Senhor, dos maus políticos, dos ditadores, daqueles que tiram a paz das pessoas e as inflamam no sofrimento. Pai Santo, nosso Brasil te pertence e nós o consagramos a Ti pelas mãos de Nossa Senhora, para que sejamos uma pátria livre, uma pátria próspera, uma pátria de respeito. Dai-nos, Senhor, as bênçãos necessárias para as nossas lavouras, plantações e rebanho, para as nossas instituições, para o nosso povo, para os que sofrem, que nós sejamos um país solidário e verdadeiramente independente do pecado e de todas as mazelas deste mundo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre você, ouvinte, e sobre a nossa nação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.